Tu és poderoso, Pai. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você está curioso para saber o que Deus tem para nós hoje? Amém, né, Dora? Quem sabe é renovo, né? Tem algumas pessoas cansadas. Quem sabe é libertação. Cura da alma, da mente. Quem sabe é restauração. Só o Senhor sabe o que Ele está fazendo desde o começo, né? Aleluia. E que vai continuar fazendo através da sua santa palavra. Poderoso Rei, aleluia. Eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Aleluia. O Senhor tem me dado essa palavra. Santo é o teu nome, Nesta Senhor, semana. aleluia. E nós vamos falar um pouquinho dela, aquilo que o Espírito Santo nos ensinar. Atos 19, e o capítulo 11. Poderoso Rei, aleluia. Senhor, você está aqui com o corpo, com a mente. Você está completamente aqui, ou o teu pensamento está vagando. Eu gostaria que a Maria ligasse esse ventilador, porque está muito quente aqui em cima. Não é tremendo Deus, aleluia. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando esses tocavam neles, ficavam curados. De outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando o espírito mau, quiseram usar também o nome de Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau atacou neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. Você pode se sentar. Vamos primeiro falar desse texto que nós lemos nessa noite, né? Você sabe o que é milagres? O que você entende por milagres? Você pode dizer bem alto. O que você entende por milagres? Milagre é aquilo que só Jesus pode fazer. Oh, glória. Deu a resposta. Acertou no alvo. Milagre é aquilo que o Senhor intervém para fazer na vida de uma pessoa, numa situação. Isso é milagre. Resumindo, é só aquilo que o Senhor pode fazer. Mas às vezes o milagre acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. Porque como é que nós vamos saber que foi o Senhor que fez o milagre se nós não fazermos a nossa parte para Ele operar o milagre? E será que o mundo, as pessoas precisam de milagres? O que você acha? E você que está aqui nessa noite? Todos precisam de vários milagres. Às vezes um milagre em áreas que há anos está sofrendo. Não está sofrendo hoje, é há anos. Mas Deus, Ele é o dono do milagre. E aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, diz que o Senhor fazia milagres. E ainda foi colocado mais uma palavrinha no lado de milagres. O que você entende por
extraordinário. Fora do comum. O que mais? O que mais que você entende por milagres extraordinários? Que foge da normalidade, né? Ele é o extraordinário, foge da normalidade. É algo fora do comum. Foi isso que você falou, Maria? Não é regular, fora do estabelecido de medidas e de poderes. Para mim, é milagre isso, que eu já contei isso aqui hoje. Um dia eu precisava de uma resposta de Deus. E a gente, quando é jovem, a gente tem bastante fôlego para orar, né? Para gastar bastante tempo na presença do Senhor e buscar a resposta. Porque Deus dá a resposta certa para a gente, o ser humano não. Aí, lá em 97, 96, aí a igreja que eu estava, o pastor disse assim: irmã, Deus não vai descer do céu para falar com a senhora. Ele quer dizer, eu já estou falando, o Senhor já está me usando. Mas como? Era uma igreja que não se manifestava os dons? Talvez ele não tinha a experiência que eu já tinha com o poder de Deus, com os dons espirituais. Na hora que dentro eu pensei assim, ele não vai descer, mas ele vai falar comigo, da maneira que eu estou esperando. Para mim foi um milagre, porque ele usou uma pessoa que não me conhecia, uma pessoa que nunca me viu, no meio da igreja, no final do culto, a igreja cheia, de repente aquela velhinha de cabelo branco levantou a mão para cima e começou a responder tudo aquilo que eu queria, a resposta do Senhor. Então, para aquele pastor, ele achou que eu não estava acreditando na direção que ele estava dando para mim, mas eu precisava mais do que a direção que ele estava me dando. Então, aquela noite foi um milagre. Eu não contei para aquela mulher nem para ninguém daquela igreja o que eu fui fazer lá. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que a gente vai fazer. Ele sabe da resposta. E às vezes, ele faz o milagre e faz pela metade. Porque ele me deu a resposta pela metade. Ele só confirmou que foi ele que colocou eu naquele lugar lá. Ele não disse nem nome de igreja, porque o templo, a igreja é as pessoas. Eu te coloquei lá. Então confirmou ainda que eu precisava continuar lá. Mas aí não completou a resposta. Eu precisava da outra parte do milagre, que era ouvir de Deus claramente naquela direção. Assim devem ser as moças e os moços cristãos que querem casar. Devem orar ao Senhor e dizer: Senhor, confirma-se com essa pessoa. E às vezes eles acham que é que aquela pessoa faz tanta promessa um para o outro. E ficam presos nas promessas, porque quem não sabe que tem que desligar aquelas promessas, que tem que cancelar, ficam presos, se separam, ficam sofrendo um no lado, o outro no outro, e às vezes casam sofrendo, amarrada, presa por palavras daquela pessoa. Um dia eu ouvi de um pregador muito usado nas mãos do Senhor lá em Joinville. Ele disse que ele namorava 6 anos com uma moça. Ele era cristão. 6 anos é bastante tempo, né?
Aí você, olhando aos olhos humanos, ele não podia deixar dessa moça. Ele tinha que honrar 6 anos namorando. Mas quem sabe ele tinha medo dessa... Porque tem gente que não ora porque tem medo da resposta de Deus. Você sabia? Quem sabe ele tinha medo do que o Senhor ia falar. E um dia, andando na rua, ele olhou para uma moça que vinha de frente para ele. E Deus disse: essa é a tua esposa. Ele nem conhecia ele. E aí ficou a palavra do Senhor dentro da moça, dentro dele: essa é tua esposa. Eu imagino aquele pregador, aquele pastor, que ali já era pastor, dobrando o joelho e dizendo: Senhor, como é que eu vou deixar da minha namorada? Como é que eu vou fazer para não ferir o coração dela? Porque uma pessoa que namora 6 anos, ela está fazendo planos para casar, planos para criar uma família. Porque os milagres de Deus também é a direção de Deus. E quando tem direção clara do Senhor, aí não precisa ter medo de nada, porque é o Senhor que está dizendo. Ele casou com a moça, aquela que Deus mostrou. Ele tinha 3 filhos com essa moça. Às vezes a gente pensa que milagres é só algo sobre cura. Por exemplo, há anos atrás, tinha um empresário para lá, né? Ele estava falido. Ele estava falido no financeiro. E às vezes tem pessoas que também passam fases de falência no financeiro. Ele estava falido da empresa, ele tinha empresa. Um homem muito importante naquela região. E um dia, um cliente dele chegou no escritório dele na empresa. Mas esse cliente levou um cristão. Porque Deus fazia os milagres através de Paulo, e Deus faz os milagres através dos cristãos, dos homens e das mulheres de Deus. E Deus quer sempre fazer mais milagres. Aí ele contou a história ali, aquele cliente dele: estou fechando a empresa, estou falido, devo não sei quanto. E aquele cristão que estava no lado, escutando tudo aquilo. Quando terminou a conversa, antes de ir embora, ele disse assim para aquele empresário: vai na minha igreja. Nós temos um trabalho de campanha às quarta-feiras à tarde. Vai fazer uma campanha pela tua empresa. Estava tudo perdido. Estava tudo perdido para o homem. Mas para Deus nunca está nada perdido. Nem a saúde, nem o casamento falido, nem olha, nada, nem financeiro, nada. O Senhor, nada está falido. E ele resolveu ir. E resolveu fazer uma campanha de 7 semanas pela empresa. Esse homem, Deus levantou a empresa dele. Ele se tornou, para você entender, além de pastor da igreja sede dessa denominação, ele também era diretor de campo como pastoral do Paraná. Ele era daquela região lá, porque aquela denominação tinha muitas igrejas. Deus restaurou a empresa, mas não era mais para ele trabalhar na empresa. Quem comandava as empresas eram os filhos dele. E como tinha muitas igrejas, ele tinha muito trabalho, ele contava no testemunho dele que às vezes, vindo de uma igreja, de uma cidade vizinha, ele sentia falta do cheiro da empresa.
Se é maquinário, é cheio de ferrugem, cheio de sujeira, muitas vezes, né? Ele sentia falta, ele dizia: Senhor, eu sinto falta da empresa. Mas Deus tinha outros planos para aquele moço. E às vezes Deus deixa a pessoa ir à falência em alguma área, para a pessoa ver o milagre de Deus na vida dela e para dizer: tu não trabalha mais para o homem, tu trabalha para mim. Você se lembra como foi a conversão de Paulo? Você se lembra o que Deus falou na conversão de Paulo? Vamos lá repetir. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você entenda, Atos 9:15. Ananias estava questionando Deus, né? Sobre Saulo. E no 15 o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Quem escolhe as pessoas para trabalhar para ele? É Deus. E se é Deus que escolhe, como é que nós podemos questionar e dizer: eu não vou, eu não quero, não é para mim? Saulo estava no estágio de 3 dias cego. Saulo precisou ficar cego para ele entender que esse Deus, desse povo que ele perseguia, era poderoso para cegar uma pessoa. Às vezes a pessoa não cede, não quer ceder o chamado do Senhor. Entra na barriga do peixe, fica 3 dias, 3 noites, fica cego 3 dias, mora afogado na água, porque não acredita que esse Deus ele é vivo, e ele chama, ele escolhe e ele separa. Então, foi Deus que escolheu Saulo. É Deus que escolhe as pessoas para trabalhar para ele. Deus escolheu Saulo, que se tornou Paulo. Deus escolheu, Deus ia mostrar o quanto ele ia sofrer pela obra de Deus, que ia ter sofrimento, porque ia ter perseguição, porque o diabo não quer que fale de Jesus, que pregue a palavra, o diabo não quer que ensine as pessoas que se eles não servirem a Jesus, não serem fiel ao Senhor, eles vão para o inferno. Então, o trabalho de Satanás é mentir e enganar. Ele fez isso desde a criação do mundo. Então, como Deus chamou Paulo, Deus escolheu Paulo, Ananias foi lá, colocou as mãos sobre Paulo para que ele visse de novo, porque ele queria usar Paulo enxergando fisicamente, mas enxergando espiritualmente também. E aí, por meio de Paulo, ele fazia esses milagres extraordinários, milagres grandes. E às vezes Deus faz tanto milagre na vida da gente, e a gente diz que foi coincidência. Foi coincidência, eu juntei dinheiro para comprar isso. Foi coincidência eu encontrar aquela pessoa e aquela pessoa me abençoar. No mundo usa muita palavra coincidência, né? Não, o Senhor não usa a palavra coincidência.
ele trabalha, ele prepara o terreno. E ele chama os trabalhadores para esse terreno. Então o Senhor fazia milagres, que é o sobrenatural, que é coisas que só Deus pode fazer na situação do ser humano. Ele fazia extraordinário, quer dizer, como a Maria disse, saía do comum. Saía do comum. Sabe, quando às vezes eu falo para alguém testemunho do nosso financeiro que Deus fez na nossa vida e tem feito, as pessoas acham que eu estou na igreja e eu me interesso só pelo financeiro. Eu estou na fase de testemunhar do financeiro. Quem sabe eu vou ter outras fases. Do financeiro, da saúde, do que Deus usa, né? Porque se usada por Deus também é um milagre. Você não acha que é um milagre ser usada por Deus? Deus te dá uma direção. Deus falar claramente. Você não contou nada? Você não falou nada? Deus mostrar até o pensamento de uma pessoa, um milagre extraordinário. Deus dá direção para você orar por uma pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que está naquela doença, mas o Senhor já sabe que a pessoa está naquela doença. O Senhor faz tanto milagre, né? Milagre. A nossa vida é um milagre. A nossa vida nessa cidade é um milagre. A nossa estadia nessa cidade é um milagre extraordinário. A minha restauração do AVC é um milagre extraordinário, fora do comum. Fora do comum. É esse Deus que nós estamos falando. Que o mesmo Deus que usava Paulo nos milagres extraordinários, ele usa os Paulo de hoje nos milagres extraordinários. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. Era tanto que o Senhor usava Paulo, usava tanto, de forma extraordinária, que as pessoas iam lá, pegavam os lenços de Paulo. Lenço, pelo que eu sei, desde que eu me conheço por gente, lenço é isso aqui, ó. O lenço foi feito para limpar o nariz, né? Depois da criatividade do ser humano, fizeram lenço para várias coisas. Lenço para bonitinho, para a mulher usar. Toalhinha é feito lenço, mas o lenço de infância que eu conheço era só esse tipo de lenço. Usava os lenços de Paulo e os aventais. Aventais. Todo mundo sabe o que é avental, né? Tem um avental inteiro, né? As mulheres usam avental só da parte de baixo. Eles levavam até os doentes. Imagina a fama que Paulo tinha de ser usado por Deus. O encontro com Jesus não foi agradável. E às vezes tem pessoas que têm encontro com Jesus que não é agradável. Não foi agradável. Mas eu acredito, a Bíblia não diz, que quando Saulo caiu no chão, e quando ele levantou, abriu os olhos, ele estava cego,
todo o orgulho de Saulo, toda a prepotência, todo o machismo, todo o comando, ruindade, ele caiu ali também. Quando ele levantou, ele percebeu quem ele era. Às vezes a gente passa por algumas coisas para entender quem a gente é. Nós somos, diante do Senhor, um grãozinho de areia que você não consegue nem pegar na mão. Você consegue pegar um monte de areia. O grãozinho de areia você não consegue pegar na mão. E o Senhor, com tanto amor, Ele dá tanto valor para nós, e às vezes a gente não dá valor nem para Ele. Não é verdade que Ele dá muito valor, mostrando, dando o seu Filho para dar a sua vida, para perdão dos nossos pecados, para a vitória da nossa vida, para a salvação da nossa alma. Ele dá tanto valor, deu tanto valor, e às vezes nós não demos valor nenhum. E eles levavam para os doentes, e os doentes apenas tocavam. Que Deus poderoso! Os doentes apenas tocavam naquele pedaço de tecido, ou quem sabe naquele outro material que era feito os aventais. Eles tocavam, porque eles criam que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, fazia os milagres através de Paulo. Você crê que Deus faz os milagres através daqueles que o Senhor chamou? Daquele que o Senhor ungiu? Daquele que o Senhor separou para a sua obra? Porque Paulo, ele foi separado para a obra do Senhor. Separado quer dizer, é exclusivo do Senhor. E quando a gente é exclusivo do Senhor, a gente vive tudo em torno do Senhor. Tudo. Os nossos pensamentos são em torno do Senhor, as nossas palavras são em torno do Senhor, as nossas atitudes são em torno do Senhor, os nossos propósitos são em torno do Senhor, os nossos ideais. Você quer ver uma coisa? Fazia 6 meses que eu não conseguia ir no centro, não tinha dia para ir no centro. Eu fui quando a Adriana pegou férias com a menina e veio aqui, eu aproveitei para ficar à disposição mais delas e fui. E desde esse dia, isso foi em junho, né? Desde esse dia, eu não consegui tirar outro dia para mim voltar lá que eu preciso voltar. Por que, pastora? Porque isso foi exclusividade do Senhor. Só por isso. Mais nada. Eu sou exclusividade do Senhor. E essa exclusividade não me deu oportunidade ainda para voltar lá. E quando esses tocavam nele, ficavam curados de outras e outras pessoas, saíam os espíritos maus. Que poder de Deus agindo através de Paulo, até os espíritos maus saíam das pessoas quando tocavam naquilo que Paulo usava. Mas Paulo era um ser humano como eu e você. Uma diferença: foi escolhido, foi separado, foi ungido para fazer a obra do Senhor. Então, o escolhido, o chamado, o separado para fazer a obra de Deus é diferente dos outros. Você consegue entender isso?
Ou você não consegue entender? Isso é tão importante, isso é tão valioso, que eu não posso deixar de falar quando o Senhor me ungiu, né? Eu não era obreira, eu era uma nova convertida, estava 4 meses mais ou menos na igreja, não sabia nada, não entendia nada, mas eu sabia de uma coisa, que Deus era poderoso. E aquilo que eu estava tendo experiência com Deus, eu queria que as pessoas tivessem experiência com Deus. Pena que as pessoas não valorizam as coisas espirituais. Pena que as pessoas não guerreiam pelas coisas espirituais. Eu queria contar para as pessoas o que eu estava vendo e ouvindo. Como Paulo fazia, falando de Jesus. Eu imagino quantas vezes Paulo contou. Olha, um dia eu peguei carta do sacerdote e eu ia até Damasco, eu ia prender os cristãos, eu estava na cadeia. Mas eu tive uma surpresa no meio do caminho. Eu gosto de coisas assim poderosas, tremendas. Eu não gosto de coisas normais. Normal é o mundo já. O mundo já é normal. Eu imagino que ele falava assim, e eu estava indo, já perto de Damasco, de repente uma luz veio sobre mim, e eu caí no chão. E uma voz dizia, Saulo, por que tu me persegues? Paulo não conhecia a voz de Jesus. Tem muitas pessoas na igreja que não conhecem a voz de Jesus. Mas ele sabia que era uma voz milagrosa. Era uma voz diferente da humana. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus. Aquele que tu me persegue. Sabia que quando a gente persegue um cristão na igreja, da nossa ou de outra igreja, a gente está perseguindo Jesus? A gente está falando mal de Jesus quando a gente fala de alguém mal? Está falando mal de Jesus. Eu ouvi uma profecia, muito tempo, esses dias aí atrás. Muito. Deus tomou uma mulher para falar com uma pessoa muito usada na mão de Deus. Falava muito. E é isso que eu quero falar para você. Teve um ponto que Deus repetia várias vezes. Eu estou cortando da tua vida uma pessoa. Mas eu quero que você saiba que eu estou cortando da tua vida essa pessoa. Essa pessoa está no altar contigo, pregando a minha palavra. Mas quando ela sai do altar, aí disse para onde ela ia, que eu não quero dizer, ela vai colocar o teu nome lá. E você confia em investir muito nessa pessoa. Mas eu estou desligando ela do altar da tua vida. Porque eu ouço o que tu não ouve. Que Deus milagroso, né? Eu ouço o que tu não ouve. Muitas vezes o Senhor tira pessoas da igreja porque a gente não ouve o que Deus ouve. Da nossa vida também. Porque Deus ouve o que nós não ouvimos. Pensa. Você investir numa pessoa.
ter todo aquele desgaste da dedicação, de pensar em se preocupar, de ajudar, e saber que aquela pessoa está te prejudicando, está prejudicando a igreja. Deus tira, Deus corta. Que coisa, né? É esse Deus milagroso. Isso também é milagre. O Senhor tem uma câmara. E essa câmara tem olhos e tem ouvido. E Ele deixa as coisas acontecer até um tempo. Mas quando Ele diz basta, é basta mesmo. Além de Deus fazer isso, muitas vezes pessoas trazem para a gente murmuração contra a gente, contra a igreja. A gente tem pena, porque sabe que os olhos do Senhor estão vendo, os ouvidos do Senhor estão ouvindo, não vai ficar barato não. Veja só que os espíritos maus saíram, como Deus usava Paulo, como Deus usava Paulo. As pessoas eram curadas quando tocavam no lenço dos vitais de Paulo, e os espíritos malignos saíram das pessoas. Que poder esse Deus, né? Eu imagino assim que tinha tanta pessoa para ser curada, e hoje tem tantas pessoas para ser curadas também. Dentro da igreja, fora da igreja. Se você falar com uma pessoa e perguntar da saúde, ela não vai dizer só uma doença, ela vai dizer muitas doenças. Tinha uma pessoa que dizia assim, quando faz apelo para cura, e o pregador diz, põe a mão aonde você está com doença, faltava a mão para a pessoa colocar, de tanta doença que a pessoa tinha sobre ela, né? Faltava a mão. E coisa triste é a doença. Ninguém quer ficar doente. Mas esse Deus poderoso faz ela sair. Faz os espíritos imundos sair e provocar aquela doença. O que estão fazendo aquela pessoa sofrer? Quando você ora, quando você busca a presença do Senhor, você diz assim, Senhor, tira todo o mal da minha vida, da minha casa, da minha família. Você fala assim? Ou você faz igual aquele pregador, que ele chamava os demônios para ir na igreja porque ele queria expulsar os demônios. E será que os demônios iam? Com certeza, né? Iam através de pessoas. Ele dizia, Maria Mulambo, teto velho, vem hoje à noite no culto. Porque ele pensava assim, eu vou expulsar, eles vão sair, mas para que chamar? Tem gente que gosta de chamar demônio para dentro de casa. Tem gente que gosta de chamar demônios da sua vida, para os seus filhos, para a sua descendência. Pastora, como é que eu chamo? A missionária David já falou muitas vezes isso. Essa casa é um inferno. No inferno tem demônios. Essa é a casa de demônios do inferno. A minha vida é um inferno. Vai continuar sendo. Cada vez que uma pessoa fala isso, está botando mais lenha na fogueira. Está chamando mais demônios, mais demônios. Quando eu digo que uma pessoa assim, tu és um capeta, tu és um filho do diabo, tu vives só para me incomodar, eu estou chamando mais demônios e estou legalizando ele para continuar naquela pessoa, para continuar através daquela pessoa.
coração hoje. Eu sei que eu não vou poder nem ir para frente dessa palavra, nem chegar no propósito, mas eu louvo o Senhor, Ele que dá e eu vou entregando o que Ele dá. Você sabe, não sei se eu vou saber explicar. No passado a gente via isso muito nas revistinhas de quadrinho, né? Tive uma ideia, aí a lâmpadazinha aparecia, né? Aí tive uma ideia. E você sabe que quando uma pessoa diz uma palavra de maldição, vem assim, ó, tchim! Na hora! Eu não quero ouvir, eu não quero entender, eu não quero escutar. Aí, estou perto da pessoa. Aí daqui a pouco, mais um pouquinho, mais uma palavra de maldição. Conversando normal. Conversando normal. Aí sai a outra palavra de maldição. Aí vem mais um tim, 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 tim. Esses dias meu marido estava conversando com uma pessoa no telefone. Olha, na pequenina conversa no telefone, a pessoa disse 2 palavras de maldição. Aí a gente olha para a vida da pessoa, que não vai para frente, que patina, que é cheio de doença, que é cheio de praga, cheio de miséria e de pobreza. E a pessoa olha para si, eu tenho um coração tão bom, e às vezes tem mesmo. A pessoa olha para si e diz, eu tenho um coração tão bom, eu ajudo todo mundo, eu colaboro, eu abençoo. Mas não analisa o que sai da sua boca. A Bíblia diz que entra na nossa boca, ela não faz mal, mas o que sai da nossa boca, ela pode fazer o bem e ela pode fazer o mal. Há uns meses aí atrás, eu estava num lugar, não é aqui, e eu ouvi naquela casa, naquela família, várias vezes pessoas diferentes dizendo essa palavra que eu vou dizer para você. E cada vez que e eles falavam na maior normalidade, cada vez que falavam, tchim, tchim. Eu fui uma vez, passou um tempo, voltei outra vez, a mesma palavra continuava. Eu pensei, eu não posso voltar para casa sem falar o que eu tenho que falar. Porque a pessoa às vezes está tão habituada a dizer qualquer palavra que ela não tem noção que a palavra é semente. E a semente a gente colhe amanhã. Tu não planta nada que tu vai colher na hora. Tu vai colher amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. E aí chega o tempo da colheita e você olha para você. Mas por que está acontecendo isso comigo? Eu não faço mal para ninguém, eu só estou dentro de casa, eu estou na igreja. E as palavras que saíram da boca de nós? Às vezes a gente não quer se meter em certas conversas, né? Ou em certas famílias, ou em certa... Eu disse assim, olha, nós estávamos tudo na mesa. Tem uma coisa que tem que acabar hoje. Aí a palavra saiu de novo. Pensei, não posso ir embora. Não posso voltar para casa sem falar sobre isso. Eu disse, olha, e estava tão habituado, porque a má companhia, lá não era má companhia, mas as más palavras corrompem também as 2 palavras. Se uma pessoa que se acha inteligente, ela conversar todos os dias com uma pessoa bobona, ela vai ficar bobona igual aquela outra. E você já vai ver na maneira dela falar, que ela está igualzinha a outra. Aí eu disse, olha, tem uma palavra que está saindo aqui, que vocês estão dizendo, vocês não estão nem se tocando nessa palavra que saiu da boca de vocês. Ficaram tudo quieto. E que vocês, a partir de hoje, se vocês querem ser abençoados,
Eu disse assim: se vocês querem ser abençoados e não querem consequência dessa palavra, arrisca essa palavra do vocabulário de vocês. Deus é tão bom, né? Às vezes a gente não quer, a pessoa pensa que a gente é metida, né? Que está falando, né? Não é da nossa queixada, né? Mas o diabo, ele não se importa de se meter e colocar palavras sujas de maldição. Foi a palavra terrível. Sabe o que é a palavra terrível? Tu já parou para pensar o que era o significado da palavra terrível? Mas eu fui naquela igreja, foi terrível o que aconteceu lá. Olha, esse menino está terrível, eu não dou mais conta dele. Mas o diabo dá conta. Pode ter certeza. E é tão fácil dizer a palavra terrível. Mas esse tempo está terrível de quente. Ai, mas aqui faz um frio terrível. Vai ficar mais frio, vai ficar mais calor. Às vezes, nem é o diabo que está atacando. Não é porque a pessoa está no pecado, na prática. É só a língua. E quer ver dizer coisas que não deve, é conversar e falar sem pensar. Porque o que é terrível nisso, não é que o mundo fala, é as pessoas da igreja falam. Terrível quer dizer é triste. E olha, que tem ensino de palavras. Tem, né? Eu nunca tive tanto numa igreja como a nossa que fala sobre o poder da palavra. Palavra que traz sofrimento, palavra que traz bênção, palavra que traz maldição, palavra que não deve ser arriscada na nossa vida. E às vezes essas palavras de maldição é dita com carinho para a pessoa. Você acredita nisso? Nós somos criados, às vezes, com linguajar que não pode sair da nossa boca. E esse linguajar vai para os filhos, para os netos, dos netos e vai embora. Sabe o que eles diziam do meu marido quando nós não tínhamos Jesus? A família, não era estranha, não. O que mais puxou o pai foi o áudio. Ele é igualzinho o pai. Porque o pai, tudo que não presta estava nele. Anos. E ele ficava como? Cada vez mais parecido com ele. Adúltero, bêbado, briguento, quebrava tudo, ruim. Eles diziam. E foi o primeiro que Deus fez pastor. As palavras têm poder. E o que nós estamos dizendo da nossa casa, um para o outro, para o marido, para a mulher, para os filhos, para os vizinhos? Voltei nesse lugar outras vezes já. Eles entenderam que eles estavam trazendo sofrimento para eles mesmos. Às vezes, a pessoa traz sofrimento para ela mesma.
E ela planta cada segundo sofrimento para ela. Nós não sabemos como vai acontecer na vida dela para aquelas palavras ruins se cumprirem, como as palavras boas se cumprem. Quando eu aprendi sobre palavras, eu nunca fui uma pessoa que dissesse palavras erradas. Porque na minha casa não tinha isso. Minha mãe nunca chamou o demônio para dentro de casa. E eu tinha um irmão que quando os bois incomodavam, ele dizia um monte de nome. E a mãe ia, ele era casado e a mãe lhe dizia: não chame esse nome. Eu tive uma criação que nunca teve palavras sujas da minha mãe. E isso aí entranhou na gente, porque a infância entranha numa pessoa. E quando eu fui para Jesus, casei, nunca fui dizer palavras erradas. Nem quando uma pessoa tinha vida errada, chamava nome para aquela pessoa. Não dizia. Fui para Jesus e aprendi sobre as palavras. Aí fechou. E é tão sério, eu não quero, sabe aquele pim, eu não quero. Mas é automático, eu posso estar em qualquer lugar, ou estou ouvindo alguém no telefone, ou falando com alguém, ou escutando uma conversa. Quando é uma palavra que traz maldição, vem pim, cara, eu fico quieta. Porque as pessoas às vezes, elas não gostam que repreenda na hora, né? Ninguém gosta, nem uma criança, quanto mais um adulto. Só que lá onde eu falei isso, eu esperei, às vezes, que eu estava a mudança. Como não aconteceu a mudança, estava saindo essa palavra muito direto, e eles entenderam direitinho. É bom quando a gente entende o recado do Senhor. É a mesma coisa que a pessoa que recebe pouco. Esse dinheiro não dá para nada. Não vai dar mesmo. Tem que dizer o contrário. Deus, eu vou te dar o dízimo, eu vou te dar a oferta. Agora, Senhor, está aqui o dinheiro. Ó. Fazer como eu fazia. Multiplica esse 90%. E abençoa que dê para fazer tudo que precisa e ainda sobre. Mas se vai já amaldiçoando, xingando, pensa quantas pessoas que não recebem nem R$100 na sua mão. Não tem dinheiro na sua mão. Vive de favor dos outros. E às vezes uma pessoa é agradecida. Eu não. Quando eu tenho bastante tempo assim, que eu tive mais um espaço maior para orar, eu já fiz muito isso. Hoje eu faço um pouco, mas eu ainda faço. Multiplica o dinheiro da igreja, Senhor. Multiplica a entrada, multiplica o dinheiro do meu marido, multiplica o meu dinheiro, multiplica o dinheiro da nossa casa, multiplica o dinheiro da minha família, multiplica o dinheiro dos dizimistas da nossa igreja. Eu faço isso. Eu faço. E Ele multiplica, Ele sabe como fazer, nós não sabemos. Amém? Ai, Deus, tu és tão bom para mim. Ele é muito maravilhoso.